Olá, eu sou a Aline Moraes Lara e esse é o Questão de Ordem, onde o assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. Você se importa que o Estado use os seus dados? Neste momento de pandemia, as tecnologias têm sido utilizadas para combater o coronavírus. Por outro lado, a Constituição garante o direito à privacidade e ao sigilo das informações. Neste ano, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma medida provisória que tratava sobre esse assunto. Este é o tema do programa de hoje. Para debater esse assunto com a gente estão os advogados Lucas Carini e Fausto Moraes. Fausto, qual é a importância desses dados? Aline, esses dados são importantes porque eles acabam representando muito as características das pessoas que estão se relacionando nas mídias sociais. Então, as plataformas sociais nas quais nós estamos vivendo hoje em dia, num ambiente totalmente virtual, especialmente em tempos de pandemia e de restrição à liberdade de locomoção, como, por exemplo, o Twitter, o Facebook, o Instagram e até mesmo o WhatsApp, podem deixar aquilo que se chama de rastros das nossas personalidades. Assim, quando você faz uma curtição de uma determinada temática, quando se posta uma foto numa rede social, quando você, de alguma maneira, aparece numa rede social, esses dados eles estão disponíveis para uma série de plataformas com a possibilidade dessas plataformas utilizarem uma série de programas de inteligência artificial capazes de processarem esses dados e aí utilizarem de maneiras muitas vezes não conhecidas. Só para exemplificar rapidamente, hoje nós temos essa possibilidade de reconhecimento facial. É possível, através das nossas imagens nas redes sociais, que nós tenhamos um reconhecimento facial da nossa pessoa, e isso pode ser associado a diferentes características da personalidade. Por exemplo, se a pessoa ela é mais extrovertida, se ela é uma pessoa mais fechada, isso vai determinar de que maneira essas companhias ou até mesmo algum interesse político pode usar informações relacionadas aos seus interesses. Lucas, e qual é a importância de usar esses dados no combate à pandemia? Obrigado, Aline. Uma das perguntas entre as muitas que pairam no ar, por assim dizer, em relação à pandemia da Covid-19, é se a tecnologia será capaz de auxiliar no controle da doença e ainda se futuramente ela será capaz de salvar, digamos assim, de uma nova pandemia semelhante à do coronavírus que está causando essa crise sanitária em todo o planeta. Nesse cenário, surgem diversas aplicações tecnológicas da chamada técnica de rastreamento de contatos, que é conhecida como contact tracing. Isso não é uma técnica nova, essa técnica é utilizada desde a década de 80, tá, para o combate ao vírus da AIDS. A aplicação dessa técnica, nessa época, consistia basicamente que as pessoas positivadas com HIV eram submetidas a uma espécie de procedimento que visava entrevistar com quem essas pessoas tiveram relações sexuais a fim de controlar o vírus do HIV. Contudo, esse procedimento era quase que exclusivamente dependente da memória do paciente ou ainda da sinceridade das suas perguntas, né? Que é bem diferente do uso desse rastreamento de contatos através da tecnologia, que é baseada principalmente em dois métodos: o uso do Bluetooth e o uso da geolocalização, que é justamente nesse ponto que se está causando tanta polêmica jurídica, porque diz respeito ao uso de dados pessoais e ao tratamento que esses dados pessoais estão recebendo. Fausto, qual seria o problema de usar esses dados? Existiria, por exemplo, a possibilidade dessas informações serem utilizadas de forma eleitoral? Como eu falei antes, essas informações podem ser utilizadas de diversas maneiras, para fins eleitorais, para fins laborais e até para fins comerciais. Quando existem aplicativos que conseguem processar os nossos dados
e a partir daí identificar o nosso perfil como uma pessoa política, eles podem determinar uma série de mensagens que acabam condicionando a sua opção. Então, muitos entendem que essa forma pela qual nós estamos nos comunicando hoje em dia seja um dos principais motivos para a polarização política que estamos enfrentando. E aí, do ponto de vista laboral, o uso dos dados pessoais podem ser realizados para selecionar pessoas que eu gostaria que trabalhassem na minha empresa. Assim, de acordo com a forma que aquela pessoa se manifesta nas redes sociais, dá likes, que posta fotos e até se apresenta nas redes sociais, podem ser utilizadas e aí, de alguma maneira, processadas um programa de inteligência artificial e através disso, determinado o seu perfil. E aí eu vou ver se aquele perfil se enquadra nos anseios da minha empresa ou não. E uma terceira maneira é o uso pelo marketing comercial dessas informações. As pessoas, quando elas utilizam as redes sociais, muitas vezes elas indicam que estão sendo perseguidas por algumas publicidades. Isso aí é comum na nossa vida. A gente está falando sobre um eletrodoméstico, sobre um livro ou sobre algum produto e, de alguma maneira, isso acaba aparecendo nas nossas mídias sociais. Então, aí são 3 exemplos pelos quais os nossos dados acabam condicionando uma série de relacionamentos que a gente tem, políticos, comerciais e até mesmo de trabalho. O interessante dizer é que a Constituição Federal ela tem um dispositivo que assegura ao cidadão a proteção da sua privacidade e também uma ideia de inviolabilidade dos dados. Isso quer dizer que as pessoas não podem ter os seus dados conhecidos por outras pessoas, por empresas, por políticos ou até mesmo por empresas de propaganda, se elas não autorizarem. De alguma maneira, essa temática ela está relacionada ao controle do Covid, porque o Estado vem se utilizando de dados, muitas vezes fornecidos por empresas telefônicas, para estabelecer diversas relações dessas pessoas, seja num modelo de localização, seja num modelo de contato com outras pessoas. Então, o que se põe em discussão é usar esses dados efetivamente, ou melhor dizendo, quando o Estado usa esses dados, ele estaria adentrando no direito de privacidade das pessoas? Nós poderíamos responder isso de uma forma positiva ou negativa. Se se acha que o mero uso dos dados, isso implica numa violação à privacidade, isso implicaria em, de alguma maneira, condenar o uso dos aplicativos como uma das estratégias ao combate do Covid. Cabe lembrar que o STF, quando ele decidiu sobre o uso, ou melhor dizendo, os compartilhamentos dos dados telefônicos entre as companhias telefônicas e o IBGE, ele sinalizou uma necessidade de proteção mais ampla ao direito de privacidade, o que implicaria na impossibilidade de uso de dados. Pensando mais à frente, isso poderia inviabilizar, do ponto de vista jurídico, o uso de dados no contact tracing. Lucas, e o que você pensa sobre o posicionamento do STF em relação a essa medida provisória? Olha, Aline, a medida provisória 954, ela previa que os dados seriam utilizados direta e exclusivamente pelo IBGE. E esses dados seriam utilizados para a produção de estatística oficial da Covid-19. Então, esse era o objetivo claro e específico previsto na medida. Mesmo assim, o STF entendeu que a iniciativa do Poder Executivo, concretizada através da medida provisória, não apresentava um mecanismo técnico ou administrativo capaz de proteger os dados que seriam coletados. Data vênia o entendimento da ministra relatora, que inclusive argumentou no seu voto que não teria sentido as ações previstas na medida provisória, já que o IBGE já está realizando uma pesquisa referente ao coronavírus no Brasil. Contudo, vale destacar que essa pesquisa referida pela ministra envolve uma base de dados de 211 mil domicílios. Esses domicílios, esses dados foram obtidos através de uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2019. Ou seja, salvo o melhor entendimento, a ministra relatora deixou de demonstrar que, inclusive, a nova pesquisa do IBGE também
não possa apresentar violações à proteção constitucional ou às garantias fundamentais. Ou seja, uma vez que não restou claro no voto da relatora que o IBGE tenha comprovado nessa nova pesquisa de que os dados coletados também não serão utilizados indevidamente, há uma incongruência argumentativa no voto da ministra. Os dados que seriam disponibilizados pelo IBGE na MP 954 não podem ser disponibilizados, entre outros motivos, porque o IBGE já está realizando uma pesquisa, deveria ter sido comprovado no voto da ministra que essa nova pesquisa está assegurando um mecanismo técnico-administrativo capaz de proteger os dados pessoais, o que não ficou comprovado e demonstra por parte do STF uma hiperproteção ao direito de privacidade diante dessa crise sanitária sem precedentes que o Brasil e o mundo estão vivendo. Nós poderíamos dizer, então, que a centralidade desse debate está na questão da privacidade e o direito constitucional que nós temos sobre ela e também a possibilidade do uso indevido desses dados. Fausto, como é que nós poderíamos encaminhar essa discussão para o final desse programa? Interessante algo que o Lucas ressaltou sobre de que maneira seria possível a utilização desses dados sem violar a privacidade. Acredito que a decisão do STF levou muito em consideração o fato da privacidade dos cidadãos brasileiros poder estar sendo afetada pelo uso dos seus dados pelo IBGE. Entretanto, esse posicionamento de uma maneira muito direta poderia implicar a impossibilidade do uso de qualquer tecnologia que se valesse dos dados. Então, eu acredito que o STF deveria ter avançado um pouquinho mais no julgamento e identificado pelo menos dois grandes elementos. Primeiro, que o IBGE deveria estabelecer rotinas e também procedimentos que pudessem assegurar essa condição de anonimização dos dados. O STF não caminhou nesse sentido. O STF optou por julgar aquela medida constitucional inconstitucional. Do ponto de vista jurídico, isso pode ter a consequência de inviabilizar o uso futuro de dados. Eu acho que esse é o ponto que o STF deve se debruçar e tomar uma decisão que possa ser mais contemplativa e que permita essa ampliação do uso tecnológico e consiga, de alguma maneira, harmonizar a proteção à privacidade, como, por exemplo, essa medida técnica de anonimização dos dados. Lucas, qual que é a sua percepção final sobre esse assunto? Obrigado, Aline. Olha, o ponto que o Fausto tocou, é muito importante. O que a medida provisória buscava, por si só, não é uma novidade. Existem aplicações tecnológicas de rastreamento de contatos para o controle da Covid-19 espalhados pelo mundo todo. Obviamente que não se defende aqui aplicativos que violem o direito de privacidade das pessoas. Contudo, é possível, sim, aplicar a tecnologia e garantir a anonimização dos dados pessoais. Um exemplo disso é que, recentemente, o Google e a Apple lançaram um sistema que permite que os usuários do aplicativo optem pela detecção por proximidade, através de uma comunicação via Bluetooth, no qual os aparelhos, utilizando um sistema de chaves anônimas, preservam a identidade do usuário, ou seja, o titular dos dados fornece as informações para serem utilizadas no controle do contágio do coronavírus, ao mesmo tempo que os seus dados pessoais são preservados e, como disse o Fausto, é garantida a anonimização desses dados. O que preocupa no Brasil, em relação à decisão do STF, é que, se esse entendimento for mantido para futuras aplicações tecnológicas, pode-se estar acabando de inviabilizar ou inviabilizando a implantação de políticas públicas através da tecnologia. É importante ressaltar, e isso são dados de junho de 2020, uma pesquisa de um estudo feito pela FGV,
que hoje no Brasil existem 342 milhões de dispositivos portáteis em uso. Isso dá uma média de 1,6 dispositivo por pessoa. Se somarmos os computadores, esse número vai para 424 milhões de dispositivos digitais em uso. O que eu quero dizer com isso? Nós não vivemos mais em um mundo analógico. A preservação dos direitos fundamentais, obviamente, são indispensáveis e primordiais para o desenvolvimento e a manutenção de uma democracia. No Brasil, isso não é diferente. Todavia, vale lembrar que nenhum deles é absoluto e que se deve sempre ponderar de acordo com o caso concreto. Não se está aqui dizendo para acabar com o direito da privacidade. Contudo, deve-se ponderar diante do caso concreto em que vivemos, e esse caso é a maior crise sanitária do país, uma das maiores crises sanitárias do planeta, sem precedentes. Então é importante ponderar que a saúde e a vida das pessoas também têm um valor frente ao direito de privacidade, e que isso também deve ser preservado. Então, a ponderação que deve ser feita é se o risco de vazamentos de dados, de telefone ou de endereço, frente a mais de 90 mil mortes e quase 3 milhões de infectados, deve ou não ser priorizado em detrimento de uma relativização, de uma flexibilização momentânea do direito de privacidade para a implementação de uma política pública. É esse questionamento que o STF vai ter que enfrentar nos próximos julgamentos de medidas tecnológicas aplicadas à implementação de políticas públicas. Este foi o Questão de Ordem de hoje. Obrigada aos advogados Lucas Carini e Fausto Moraes. Você que quer mais conteúdo jurídico, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal Legal News. Até a próxima!